Ao vivo, fala galera, tudo bem? Hoje a live vai ser sensacional. Esperando meu amigo engenheiro Eric. Ele é engenheiro projetista. Vai contar as experiências dele aí como projetista. E a gente vai responder as perguntas que a galera fez. Tarana. Bora ver. Fala, E aí, Eric. Tudo tudo bom? bom? Tá conseguindo Beleza. me ouvir? Beleza? Tô te escutando, tá me escutando bem aí? Sim. Deixa eu fazer um teste aqui rapidão. Ver se o. Só enquanto a galera entra aí, deixa eu fazer um teste com o áudio. Melhorou ou tá a mesma coisa? Tô escutando bem. Enquanto tu te organiza aí, eu tô tomando meu chimarrão aqui, né? Engenharia mecânica. Então, beleza. Você tá falando de onde? Eu sou aqui de Canoas, da Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, tô falando aqui de Brasília. Passei um susto Brasília, aqui né? agora, velho. Passamos, né? Faltou luz. Pra quem não sabe, faltou luz lá no prédio do Regis, lá em Brasília. E ele quase que não conseguiu entrar na live, hein? Mas aí, alguns minutos atrás, aí voltou a luz, ele conseguiu entrar a tempo aí. Vamos iniciar a live. Meia hora atrás a energia voltou. Tá entrando uma galera aí, ó. Foi Mas, entrando bastante gente, né? né? Boa noite para todo mundo que tá entrando. O William, Natália, já, já, Jaimito, HV, Raquel, Sheila, Camila, José. Muito boa noite, galera. Eliane, Débora. Tu Legal, tá em vou que começar engenharia, então. Regis? Quê? Tá em que engenharia? Vixe, pergunta difícil. Eu tô no penúltimo, né? Tipo assim, eu tinha começado meu TCC antes da pandemia, mas aí, aqui são dois semestres do TCC, né? Uhum. Você faz a primeira parte dele num semestre, depois faz a segunda parte no outro. Sim, sim, aqui também funciona assim. E aí, quando eu comecei o primeiro, veio o coronavírus. Aí ferrou com tudo. Vou começar, se der certo, no segundo semestre, né? Segundo Nesse, semestre, tu já te forma. Legal. aí no primeiro do ano que vem eu me formo. Sim, show, show. Deixa eu me apresentar logo para a gente começar. É Isso. rapidinho. Então, meu nome é Regis, eu tenho 24 anos, estou quase formando em engenharia mecânica, aqui em Brasília, na Universidade de Brasília. Ah, falo aqui de Brasília. A minha experiência com projetos, assim, eu já fiz bastante projeto. Eu acho que eu comecei ali no quarto semestre da graduação, já mexendo com alguns projetos. Eu entrei num laboratório de fabricação digital aqui em Brasília, um Fab Lab, não sei se vocês conhecem. Foi um dos primeiros do Brasil que mexia com impressora 3D, corte a laser, esse tipo de coisa. E aí eu entrei, assim que começou aqui em Brasília, eu entrei junto com eles também. Foi bem no início. Aí depois disso eu fiz pesquisa também, fui mais acadêmico com o tempo. Fiz pesquisa, estágio no laboratório na Universidade de Brasília, eu trabalhava com a parte de materiais, com a liga níquel e titânio, aquela que tem memória de forma e tal. O pessoal chama de material inteligente. Uhum. Depois eu fui do Fórmula, não sei se você conhece, Eric, Fórmula Sai. Sim, sim, faz o Baja, né? Uhum. Na verdade tem o Baja e tem o Fórmula. O E tem o Baja é o Fórmula, carro assim. off-road e tem o Fórmula que é para pista.
Que é como se fosse um carro de Fórmula 1, só que mais barato, né? Uma versão universitária. Sim, legal. Aí eu fui 3 anos, trabalhei bastante com aerodinâmica e com materiais compostos, fibra de carbono, fibra de vidro. Fiz alguns uns freelancers depois, freelancers. E essa foi minha experiência com o projeto. Eu já fiz Fez projeto carenagem. de freelancer. Eu fiz. Fe- Tem um projeto bem legal que eu fiz de freelancer que foi para uma aluna de doutorado que ela estava fazendo uma pesquisa para o SUS. Eles estavam desenvolvendo uma cadeira de banho para pessoas que usam na cadeira de banho, que é idoso, deficiente e tal. Então a pessoa ela não consegue ficar em pé para tomar banho, ela tem uma cadeira específica, toda especial para ela. E foi um dos projetos que eu fiz. Legal. E aí concluí o projeto e ela deu andamento lá, com o doutorado dela. Legal. E aí pode se Posso apresentar. me apresentar? Então, eu sou o Manda. Eric Cabral de Souza, né? Ali aparece só engenheiro Eric Souza, mas eu sou Cabral também, sou descendente do Pedrinho aí que descobriu o nosso país, né? E eu sou engenheiro, eu sou técnico em eletromecânica, sou engenheiro mecânico e sou pós-graduado, tenho um MBA em gestão de projetos, que faz a gestão do projeto como um todo, né? Não só o projeto de projetar, mas a execução do projeto também, né? E eu trabalho com projetos há 14 anos, né? Então eu iniciei cedo, sempre trabalhando com projetos de produtos mecânicos, né? E a primeira pergunta até da nossa live ali, né, que o pessoal mandou foi como você iniciou a carreira de projetista, né? E aí eu já vou responder então. Eu iniciei a minha carreira de projetista com 4 anos de idade, porque me perguntaram lá na formatura do pré o que eu queria ser quando crescer. E eu disse, eu quero ser engenheiro, igual meu pai, né? Então ali começou, ali iniciou minha carreira, né? E aí eu fiz o curso técnico, então, eu comecei cedo, né? Eu fiz o meu segundo grau, numa escola técnica, então eram 4 anos. E aí, quando eu terminei o terceiro ano, que seria ensino médio, junto com o técnico, mas eu já pude começar a faculdade. Então, no meu quarto ano, eu fazia de manhã a escola técnica e à noite eu já fazia a faculdade de engenharia mecânica, né? E aí, quando eu terminei o quarto ano do técnico, eu tive que fazer o estágio para poder concluir o técnico. E aí foi quando eu ingressei na indústria, né? Foi meu primeiro trabalho, então foi um estágio no controle de qualidade, né? Que o setor era metrologia, mas a gente fazia o controle de qualidade de entrada das peças para montagem. É uma empresa que fazia atuadores de válvula à prova de explosão para Petrobras, então eram atuadores que trabalhavam embarcados, né? Cara, uma empresa bem legal, assim, ó, uma empresa pequena, mas com um processo bem enxuto. E o meu primeiro trabalho lá foi trabalhar com raspagem de demarcações de áreas fabris. O que eu fazia? Eu ficava ajoelhado com uma lata de álcool na mão, uma espátula na outra e arrancando todas as faixinhas amarela, vermelha e verde que tinha na fábrica. Porque eu fui lá, entrei como estagiário e era a primeira função, né, cara? Fiquei 14 dias ali ajoelhado, então, arrancando as faixinhas. Mas eu aprendi muito com isso, cara, porque como eu andei por toda a fábrica, eu andei por todas as células de montagem, eu aprendi toda a montagem do atuador do início ao fim, né? Porque eu passei por tudo e eu não ficava só tirando as fitas, eu ficava olhando, o que tinha na volta e, né, e aprendendo com o pessoal lá. E aí eu lembro que a minha segunda função, daí depois de eu ter raspado as fitas ali, foi começar a separar. Me deram 8 caixas, cada caixa tinha mais de 100 parafusos em cada uma. E aí com o paquímetro tinha que medir o diâmetro e o comprimento de cada parafuso e separar. Esse é o M10 por 40, esse é o M6 por 30. Essa tarefa é muito boa, velho. É o início do cara, né? Mas ali eu aprendi também, cara, porque eu fui ver por que esses parafusos vinham todos amontoados numa caixa, né? E aí era feito um processo que se chama tratamento organometálico nos parafusos, que diz que é o melhor tratamento para um equipamento, um parafuso que vai trabalhar embarcado numa plataforma, porque ele tem a maior durabilidade, a salinidade, né? Feito o teste com salt spray, que é um tratamento que dura mais que zinco, por exemplo, né? Mais que a zincagem do parafuso. Por isso que era feito. Não escutei? É para corrosão? Para corrosão. Tratamento superficial para corrosão. É um banho, uma mistura, uma liga, uma mistura de zinco com alumínio que é feito e é feita essa superfície, né? Um tratamento de superfície em cima dos parafusos.
Meu E áudio tá de. aí, oi? Meu áudio abaixou? Agora melhor, agora melhorou, agora melhorou. Ah, Agora melhorou. beleza. Isso aí. Então, Aí, então você, nessa mesma empresa eu comecei a trabalhar com projetos daí. você começou com 4 anos, então? 4 anos, 4 anos. Aí Seu nessa pai é engenheiro, empresa aí, pode falar. seu pai é engenheiro mecânico? Meu pai é engenheiro mecânico. Meu pai é engenheiro mecânico Mas, também. Meu pai, ele trabalhou 30 anos numa empresa de ar-condicionados, né? E aí depois saiu e foi trabalhar numa empresa de fabricação de geradores, né? De geradores de energia. E sempre trabalhou com engenharia mecânica também, e desde cedo, tu vendo a pessoa trabalhar com aquilo também te dá esse ânimo, né? Te dá a vontade, né? Eu gostava, sempre me espelhei nele. E, e quando eu no técnico eu comecei a fazer desenhos em SolidWorks ali, cara, aquilo eu achei que eu trabalhava com mecânica, fazia peça em torno, e quando comecei a desenhar no SolidWorks eu vi que aquilo que eu desenhava no computador ia se tornar uma peça real, eu fazia um equipamento, eu desenhava um equipamento, e depois aquilo a gente ia fabricar e aquilo ia se tornar real, foi o que fez eu gostar e eu querer ser projetista, né? Foi isso que me encantou assim nessa questão do projeto. E aí lá nessa empresa ele tinha uma engenharia de pesquisa e desenvolvimento, e aí eles sabiam que eu sabia trabalhar com software, né? Eu trabalhava ali no controle de qualidade, aí me chamaram para fazer um teste e aí eu comecei a trabalhar aí com projetos de atuadores, né? Então desde essa época, em 2007, né? Em 2007. eu comecei no SolidWorks também. Lá eu trabalhei com SolidWorks. Aí essa foi a primeira empresa que eu trabalhei, depois eu trabalhei em uma empresa de pesagem, né? Uma empresa que ela fazia fabricação de célula de carga. Para quem não sabe, célula de carga é o que fica embaixo das balanças. A célula de carga ela tem um string gauge, que é um filamento, né? Um metálico fino, que ele sente o peso da pessoa na balança e ele faz uma deformação. E aí essa deformação do string gauge dá um sinal de tensão para um indicador de pesagem que dá o número do peso da pessoa, né? Só que essa empresa fazia equipamentos de pesagem para dosar. Por exemplo, a gente fez um projeto muito grande para a Feira de Santana, na Bahia. Era uma fábrica da Borrachas Vipal para produzir borracha para os pneus da Pirelli. E aí o que eram? Eram 24 silos de produtos químicos e embaixo de cada silo tinha um microdosador que nada que é mais do que uma rosca transportadora com a célula de carga embaixo. Então, conforme cada rosca transportava um pouco daquele produto químico, a célula de carga viu o peso que baixou e sabe a quantidade de produto que saiu. Então, tem uma esteira com baldes que vai passando embaixo de cada dosador e ele vai dosando a quantidade certa de produto químico para aquele material. Então, tu só faz a receita, né? Tu manda a receita pelo computador e aí o equipamento faz toda a receita e entrega pronta lá no final. Então, foi um projeto grande, assim, legal, né? Porque eu entrei, né, na primeira empresa que eu trabalhei como projetista, porque não era estagiário, né? Então, foi um projeto grande que ali eu já consegui aprender bastante, porque era uma empresa pequena. E aí, diferente das empresas grandes, que eu tenho os processos bem ajustados, na empresa pequena, tu tem que montar o projeto. Quem tu trabalhou aí com projetos freelancer, tu deve saber, né, Regis, que tu tem que fazer a tua metodologia. Tu vai ter que ir atrás dos requisitos do teu projeto, tu vai ter que verificar, né, por exemplo, se é lá no cliente, as dimensões lá do local do cliente, fazer um levantamento de campo, ver as restrições, tu vai ter que fazer os esboços, mais de um esboço, né, porque tu não pode também achar que tu vai fazer uma vez e vai fazer certo, então tu faz mais de um esboço, ver qual que é o esboço certo, aí tu escolhe, aí tu vai tu vai levar para o teu cliente, seja ele interno ou externo, para analisar aquele esboço, né, junto contigo, para escolher qual é o melhor. Aí tu vai fazer o modelamento, enfim, todas as atividades do projeto, né, vai fazer a verificação, vai fazer o desenho de fabricação, lista de materiais. Então é tudo uma pessoa só. Uma empresa pequena, né, ou como freelancer, é tudo uma pessoa que vai fazer. E aí, então, eu aprendi bastante, cara. Eu tinha que ir atrás de fornecedor, porque era só eu e mais um que trabalhava com mecânica, a gente tinha que ver se qual fornecedor que fazia o equipamento certo, fazer verificação na chegada, era praticamente uma empresa de duas pessoas, assim, então ali eu tive bastante aprendizado, e ali eu comecei a gostar mais ainda do projeto mecânico, assim. O cliente tem que E, entender essa metodologia também, né? é,
Cara, É a interessante. área de projetista mecânico, o pessoal sempre pergunta muito, né? Até depois é uma das perguntas ali de qual software, qual que é o melhor software, né? Cara, o software é importante, né? Mas eu acredito que tu sabendo mexer com um software é fácil de tu aprender os outros, porque eles têm a mesma metodologia, também a forma de trabalhar com cada software. Mas mais importante que o software é tu entender de projeto, de equipamento mesmo, né, Regis? É tu saber como que tu faz a criação, da onde sai, porque nada sai do zero, né? Da onde que sai aquele projeto, né? Quais são os melhores materiais, tu entender de materiais, tu entender de processo de fabricação. Porque se tu vai fazer um projeto, por exemplo, dentro da tua empresa, né, tu tem que saber quais são os equipamentos que a tua empresa tem, porque tu tem que fazer um projeto que seja possível de fabricar dentro da tua empresa, né? Se tu vai fazer um projeto que vai ser fabricado fora, aí sim, aí tu tem que ver quais são os fornecedores que tu vai ter disponível, quais os processos de fabricação daqueles fornecedores, para que o teu projeto consiga ser fabricável por eles, né? Então, é mais Exatamente. abrangente do que só o cara simplesmente saber mexer num software, né? Que é o que a maioria das pessoas nos perguntam, né? E depois dessa empresa aí que eu trabalhei de pesagem, eu fui trabalhar numa empresa de fábrica de pontes rolantes, né? E é uma empresa que ela era muito bem organizada. Foi a empresa mais bem organizada que eu trabalhei. Por quê? Porque todos os processos eram muito bem definidos. Ali tu ia iniciar um projeto de uma ponte rolante, tu recebia uma pasta com toda a documentação, os desenhos do prédio do cliente, todas as especificações da ponte, né? Ah, essa ponte tem que andar com uma velocidade X, o vão dela é Y, ela vai ter uma carga de 10 toneladas, então toda a especificação vinha pronta. E aí tu faz o desenho de aprovação, né? Vai entregar ali, vai fazer verificação com o teu gerente, vai entregar para o cliente, aí o cliente aprova ou não aquele desenho, aí tu faz o projeto e aí depois, como é uma empresa grande, aí tu entrega o projeto, os desenhos para um outro setor, que é um setor que vai fazer um cadastro dentro do sistema. Então, muita gente me pergunta também nessa diferença entre uma empresa grande e uma empresa pequena, principalmente por uma empresa grande tu vai fazer parte do processo, né? Tu vai fazer o desenho de aprovação, tu vai fazer o detalhamento de fabricação, né? E aí quando tu trabalha numa empresa pequena, tu tem que fazer o processo completo, né? Tem que fazer do início ao fim. Nessa empresa aí de pontes rolantes foi a empresa que eu fiz aquela máquina de limpar grades ali que eu tenho apareceu num TBT que eu fiz ali numa quinta-feira, né? Que foi uma barragem hidrelétrica de Monjolinha, em Santa Catarina. E uma pergunta ali também que tinham me passado, que era como que tu inicia, né, um projeto. Nem esse da barragem elétrica de Monjolim, existia já uma máquina de limpar grades feita pela nossa empresa, que tinha sido feita em 1980 e poucos, assim. Então, desenhos vegetais, né, não tinha nada de desenho nem em CAD, nem em 3D, né? E então tu vai atrás daqueles desenhos vegetais. A gente fez uma visita técnica, fomos até Santa Catarina para verificar lá a barragem, né, como funcionava. A gente faz os desenhos, pega os desenhos que o cliente tem lá também do prédio dele e começa a ver que solução que ele quer, né? Que no caso ali o cliente precisava limpar as grades da barragem hidrelétrica para aumentar a eficiência da barragem, porque eles precisavam de mergulhadores, olha só, eles precisavam de mergulhadores para descer lá embaixo da barragem, para tirar os detritos das grades, para melhorar a eficiência, mesmo assim eles não conseguiam tirar, porque às vezes eram troncos de árvores grandes, então a gente teve que fazer um equipamento com um carro que faz um rapel na barragem lá para fazer a limpeza dos detritos, né? Mas isso aí sim, então a gente não cria do zero, né? A gente vai, quase todo o projeto, é normal isso, não é errado tu buscar o que tem existente no mercado, né? Tu verificar o que tem existente. E isso não é cópia, tu verifica o que tem existente para ver as coisas boas, para ver o que funciona, né? E aí com a tua criatividade, com as instruções específicas do teu projeto, que normalmente é um projeto especial, tu faz as modificações, tu faz as alterações, ou tu às vezes tu vai atrás para ver o que existe, para ver o que não fazer, porque não, isso não dá certo, eu quero algo novo, preciso de algo diferente, preciso né, de algo que seja criativo, e aí tu vai atrás, mas tu usa como base para fazer a tua criação. E também as pessoas me perguntaram, não para essa live, mas eu tinha mandado uma pergunta direto para mim no inbox, se eu preciso ser criativo para ser projetista. Cara, eu digo assim, ó, a criatividade, tu não precisa ser criativo,
mas tu tem que treinar a tua criatividade, né? O que é treinar a criatividade? É tu tentar solucionar problemas do dia a dia de forma mais criativa. Problemas normais do dia a dia, não pegar a primeira opção, eu resolvo assim. Eu resolvo assim, mas e se eu resolver desse outro jeito? E aí ver qual que é a melhor opção A, opção B. Isso vai treinando a tua criatividade. Isso nos projetos ajuda também. Porque nem sempre a primeira forma que tu pensa é a melhor, né? E aí, às vezes, essa criatividade... Acredito que nos projetos freelancer, nesse da cadeira ali que tu fez, né? Deve ter feito mais de um esboço, deve ter feito alterações no meio do projeto, porque tu sempre tem uma coisa para melhorar, uma coisa mais criativa, né? Uma melhor forma de fazer. Se quiser contar um pouco de como foi o teu projeto da cadeira, né? Eu tenho até os esboços aqui que eu fiz, mas não vou achar agora não. Mas assim, de acordo com os requisitos do cliente, eu levantei um monte de requisito. Não tinha um cliente específico, são vários clientes, né? Porque não é para uma pessoa específica. Tinha a aluna de doutorado que eu te falei, mas a dor não era dela, né? Tipo, ela não usava cadeira. Então eu Sim, tive sim. que ir atrás de pessoas que usavam a cadeira para levantar os requisitos. E aí o pessoal reclamava da cadeira ocupar muito espaço, às vezes o banheiro da pessoa é pequena, ela não consegue usar a cadeira, tinha que usar uma cadeira qualquer, as rodinhas marcavam o chão ou se desgastavam muito rápido. Então eu levantei todos esses requisitos e o primeiro passo, depois de levantar tudo, de entender 100% do problema, eu fui desenhar na mão. Eu tenho uma habilidade de desenhar manualmente, então facilita bastante. Mas até quem não tem, eu acho que eu recomendo muito fazer lá uns palitinhos lá, já ajuda bastante, porque você sabe exatamente o que você vai passar para o SolidWorks, para o CATIA, sei lá, depois. Você só precisa ajustar nas medidas da pessoa, né, do seu cliente. Como tu falou, é muito difícil tu chegar e ir direto pro 3D e já fazer um esboço ali em 3D e iniciar o Vai ficar produto, né? travado lá assim. Cara, é difícil, é difícil. Como é que tu vai sair fazendo uma coisa em 3D que tu ainda não sabe o que é, né? Então, sim, apesar de ser uma coisa antiga, a prancheta é utilizada até hoje. Eu utilizo em quase todos os projetos do meu dia a dia. Tu pega um papel, mesmo que seja um rabisco feio, tu vai rabiscar para tu ter a ideia ali no papel. E, cara, apesar de ser um software já antigo, mas o AutoCAD, que é um software de 2D, ele é muito bom para essa questão de esboço. Eu uso bastante, cara, porque ele é rápido, então tu vai fazer uma linha para cá, para lá. Então eu faço meus esboços dentro do AutoCAD antes de fazer o projeto no 3D. É uma maneira legal. Ó, cadeira de necessidade especial, Joseli perguntou, foi cadeira de banho para pessoas idosas e para pessoas que têm qualquer tipo de limitação para tomar banho e tal, fazer a higiene básica, né? Tinha uma outra pergunta, peraí, deixa eu ver se eu acho. Acho que passou aqui. Pode ir perguntando aí, galera, que a gente vai respondendo. Era para você, Eric. Vamos ver se eu acho. Enfim, não achei não, mas eu tô com uma pergunta aqui para te fazer. Faz aí, faz aí. Um passo a passo do projeto na cabeça. Levantar os requisitos, definir o problema, na parte do projeto conceitual, né, que é gerar todas essas ideias. Enfim, análise e otimização do seu projeto, depois a apresentação. Me diz assim, qual ferramenta que você recomenda em cada etapa desses processos? Qual ferramenta que você usa quando você vai, por exemplo, marcou reunião com o cliente, o que você leva? Tá, assim, ó. Eu utilizo, tá? No meu dia a dia aqui em projetos freelancer, eu utilizo o Trello, que é um software que qualquer um pode baixar, ali é gratuito, e ali eu faço a gestão do meu projeto ali dentro do Trello, porque ali eu anoto os requisitos, eu anoto as restrições, eu anoto problemas, consegue pegar uma foto e já jogar direto no Trello ali. Mas existem diversos outros, né? Tem gente que usa ClickMail, tu pode abrir o próprio documento do Word ali mesmo, se quiser um doc e escrever tudo ali. A forma ou o software que tu vai usar para fazer essas anotações até o de menos, mas tu tem que documentar. Isso eu acho, assim, ó, tem que documentar. Por mais que tu veja lá, tá,
eu sei que é uma cadeira para uma pessoa, assim, sabe, tu tá na tua cabeça, mas não, cara, documenta. Documenta por quê? Porque lá no final tu vai chegar na parte de verificação, onde tu vai verificar, às vezes tu vai fazer uma análise de elementos finitos, tu vai fazer cálculos de resistência de materiais, mas o principal é a verificação para ver se ele está atendendo a todos os requisitos. Cara, isso às vezes parece óbvio, mas tu está dentro de uma empresa e tu está fazendo vários projetos. Às vezes tu não faz um projeto, um só, tu inicia e ele vai até o fim. Às vezes entram vários projetos juntos ao mesmo tempo. Então tu tá fazendo um projeto, e quando tu volta para aquele outro, tu não vai lembrar de todos os requisitos, né? E às vezes a falta de um requisito que seja, pode ser um requisito até que seja um pormenor, o teu projeto pode não funcionar depois, não servir para aquilo que é o propósito dele, né? Então, cara, eu acho fundamental documentar sempre todos os requisitos, as restrições, a necessidade, qual o problema que ele tem que solucionar, né? E tudo, ver algumas coisas do cliente. Se é um projeto, é um equipamento que vai estar num local, anotar as coisas do local, né? Eu vou precisar ter ali uma alimentação de ar comprimido, de água potável, de energia. Cara, tem que estar tudo documentado. Acho que qualquer projeto tem que ter as coisas documentadas para tu poder verificar se ele está atendendo tudo e também para poder, né, depois cobrar. O projeto foi feito de acordo com esse levantamento aqui, né? Isso aqui que ele é. E tu estava perguntando do software, né? Então, para essa parte de gestão, eu utilizo o Trello. Para esboço, quando a gente vai fazer os esboços ali, que no esboço eu gosto daquela questão ali de convergir, né? Para depois tu faz mais esboço, tu tem ideias, né? Sejam ideias boas ou ruins, tu faz várias ideias. E aí depois que tu tem aquelas ideias, tu vai escolher as melhores até que tu chegue numa só que seja a ideal, né? Então, eu utilizo o AutoCAD para fazer esboços por ele ser um software rápido, né? Eu posso pegar, fazer um desenho do equipamento, aumentar ele, diminuir, acrescentar coisas, diminuir. Então, eu utilizo o AutoCAD para fazer esboços e também a prancheta, né? Eu vou no lugar ali, eu vou tirar umas medidas, eu pego uma prancheta com papel e faço as anotações. Então, o Trello para a parte de gestão, o AutoCAD para a parte de esboços e para o modelamento e os detalhamentos de fabricação, que são os softwares de modelagem em 3D. Eu já trabalhei com SolidWorks, naquela primeira empresa que eu falei. Eu já trabalhei com Inventor durante 4 anos também na empresa de pontos rolantes. Eu já voltei a trabalhar depois com SolidWorks, uma empresa que eu fazia equipamentos de jateamento. Inclusive fiz um projeto de um equipamento para jateamento de casco de navio, que era para a empresa do Eike Batista, OSX, né? Em Guarujá, no São Paulo, numa ilha. E aí, cara, foi um projeto gigantesco. E tinha sido entregue metade do projeto e o Eike Batista quebrou, o SX quebrou e ficou com metade dos equipamentos lá e metade não foi fabricado. Mas o projeto foi grande, o projeto foi legal, apesar de não ser implementado, né? Então, trabalhei com Inventor, trabalhei com SolidWorks, trabalhei com Solid Edge também, nessa empresa que eu trabalho agora, logo que eu iniciei era Solid Edge, e agora estou trabalhando com NX, tá? Qual é a diferença, qual que é o melhor, o que tem... Cara, todos são bons, tá? Não existe um melhor. O Inventor tem coisas que são boas, o SolidWorks tem coisas que são melhores, o Solid Edge tem coisas que só tem nele, o NX, ele é um software high-end, então ele é um pouco acima dos outros, porque ele trabalha com CAM, que é direto, eu faço um desenho no NX e ele tem uma ferramenta de CAM que eu posso jogar direto para o CNC para fabricar a peça, né? Ele tem ferramentas de CAI que eu posso fazer análise de elementos finitos. Então, o SolidWorks também tem análise de elementos finitos nele. Então, cara, todos os softwares são bons. Eu acho que o melhor software é aquele que tu sabe mexer, aquele que tu sabe trabalhar. Mas tu sabe trabalhar num software, é muito simples tu trabalhar no outro. Cara, até o nome das ferramentas são parecidas. Então, é só questão de prática. Se tu sabe trabalhar num, tu pega um outro em uma semana, tu praticando, tu tá mexendo. Tá? Então, o software é o pormenor, porque se tu vai trabalhar dentro de uma empresa, tu vai trabalhar com o software que aquela empresa utiliza, entendeu? Às vezes tu vai fazer um projeto freelancer, nem é tu que vai escolher o software, é a empresa para qual tu vai fazer o projeto vai pedir, eu quero um projeto em SolidWorks, porque eu vou precisar mexer nele aqui depois, então não é tu que escolhe o software, né? E sim a empresa em qual tu vai trabalhar ou para quem tu vai fazer o projeto, né? Então, mas eles são muito parecidos, cara. Se sabe trabalhar, tu aprende a trabalhar com um, tu sabe trabalhar com outro. Até para quem quiser fazer no meu YouTube ali, eu tenho aulas de projetos reais em NX, né?
Então, se o cara quiser fazer, vai ali, eu faço as aulas passo a passo, vou explicando ferramenta por ferramenta ali. Então, tu aprende o NX, tu aprende os outros também, é bem tranquilo. Isso, Ó, foi tem isso as aí. perguntas. Falando de software rapidão, antes de responder as perguntas, eu passei muito tempo usando o SolidWorks, gosto muito, mas agora eu estou usando o Fusion 360 da Autodesk. Ele é um software também que tem várias funcionalidades. Uma coisa que eu gosto muito nele é a parte de CAM, que é muito boa. Você pega a sua peça, já joga, já faz a programação da usinagem. Mas o Uhum. CAD eu confesso que eu prefiro o SolidWorks. E aí eu tenho feito uns tutoriais também de um software que chama OneShape, aí no Uhum. meu Instagram, que é na verdade não, é um app, né, um aplicativo para celular que você consegue fazer modelagem 3D. Ele é de graça, é só baixar, seguir lá meus tutoriais e aprender. E tipo Eu assim, vi, pelo que eu vou fazer os tutoriais lá, porque eu vi que é bem legal mesmo, é um softwarezinho de modelagem para o celular, né? Bem legal mesmo. Pelo que Eu- eu vi, tem muita coisa. Eu não consegui ver tudo ainda para comparar, porque eu estou indo aos poucos, né? Mas tem superfície, tem todos os recursos de extrusão, corte para furo com rosca já, montagem. Tem como você exportar para vários softwares diferentes, tem como você importar. Então eu estou curtindo demais. Assim, não substitui o software no computador. Você vai ser muito mais rápido, muito mais produtivo no computador. Mas se você tiver, sei lá, na roça, tiver com o celular na mão e sem fazer nada, dá para continuar o seu projeto. Cara, eu vou te dizer que até nem só nesse tipo de coisa que tu falou, mas às vezes tu tá dentro da empresa, tu tá numa fábrica, tu tá num cliente lá dentro da fábrica do cara, e aí tu quer fazer um desenho para mostrar alguma coisa para ele, tu tem esse software na mão. Eu acho que é acho que é legal, tem vantagem, sim. E outro software que eu vi que tu mostrou ali, que eu acho que aí vai entrar na parte lá de apresentação para o cliente, tu me mostrou ali, né? Eu vi no teu Instagram, na verdade, um app de realidade virtual que tu consegue mostrar no ambiente, né, a peça que tu desenhou, o equipamento que tu projetou, tu jogar para o teu ambiente, né? Isso eu acho legal também para apresentação para o cliente, né, ou que seja ele externo ou interno para dentro da tua empresa mesmo, tu mostrar o objeto no lugar onde ele vai trabalhar mesmo, em realidade, né, em realidade virtual, né? Como é que é o Eu nome usei esse aplicativo para apresentar a cadeira lá que eu te falei. Eu descobri nessa época, inclusive. Aí eu tinha esquecido, aí eu lembrei, eu falei, vou falar com a galera no Instagram, vou mostrar pra galera. Deixa eu ver aqui as perguntas. O Joselito perguntou: qual a parte mais difícil do projeto? Depende muito do projeto, mas para mim eu acho que é você ter clareza do problema. Assim, pelo menos para mim. Porque uma vez que você tem clareza do problema, o resto do projeto você consegue ir bem. Sim, minha experiência. Mas ter clareza, às vezes o cliente, no meu caso, por exemplo, era mais de uma pessoa. Eu tinha que ver qual é a altura média das pessoas, qual é a necessidade de cada um. Então, para mim, a parte mais difícil é essa. Sim. Para melhorar a clareza do problema, para tu descobrir melhor qual a necessidade, né, dos teus stakeholders, né? Stakeholders são todas as pessoas que participam do projeto, né? Que são, por exemplo, assim, é o cliente, é o teu chefe, é a pessoa que vai utilizar, né? A pessoa que vai utilizar o equipamento, uma pessoa que vai poder comprar futuramente. Então, o stakeholder é todas as pessoas que têm uma importância no projeto, né? E aí, para clarificar, para tu ter mais claro os requisitos do projeto ali, né? Tu ter o que é, qual a necessidade dele, eu utilizo quatro formas. Uma delas é o levantamento de campo, que é o que tu fez na questão da cadeira, né? Também ir nos locais de utilização. Isso deve ter dado vários dados para ti, tu ir no local de utilização dela e ver o que precisa melhorar, o que não precisa, né? As entrevistas com os stakeholders, que é tu entrevistar as pessoas que vão utilizar, tu entrevistar, né, a parte de fabricação também, para ver o que dá para melhorar no teu projeto ou não na hora da fabricação. Outra coisa é tu ir atrás dos dados, porque para muitos equipamentos existem normas e leis que regem aquele tipo de equipamento. Por exemplo, nas pontes rolantes, existe a norma brasileira NBR 8400.
Só que na norma brasileira, NBR 8400, ela só me diz a flecha máxima, ou seja, a deformação máxima que a minha ponte pode ter. E aí nos Estados Unidos existe a CMA 70, que é uma norma também de pontes rolantes, só que em vez de ela falar da flecha, ela fala da tensão máxima no ponto máximo do material. E aí, quando tu vai fazer um projeto de ponte rolante, tu tem que verificar a flecha máxima da ponte e tu tem que verificar a tensão máxima também, lá de acordo com a norma CMA 70. E essas normas, elas te dizem o fator de segurança pela usabilidade do teu produto. Por exemplo, tem que ver essa ponte rolante, quantas horas por dia ela vai ser utilizada, se ela vai ser utilizada sempre a 100% de carga, ou na maioria das vezes vai ser utilizado 50% da carga. E isso muda o fator de segurança que tu vai utilizar para fazer o projeto da ponte. Então, essa busca de dados, buscar a norma, né, buscar as coisas já existentes, tu deve ter ido lá, né, em busca de produtos já existentes que fazem a mesma coisa. Então essas 4 coisas, é tu buscar as normas, as leis, né, buscar dados que vão te ajudar, ir atrás de produtos já existentes, fazer a entrevista com os stakeholders e o levantamento de campo. Eu acho que se tu fizer isso de uma forma bem feita, fica muito mais claro para tu iniciar o teu projeto. E para você, qual que é a parte mais difícil? Cara, a parte mais difícil, não que seja mais difícil, mas que seja mais... que depende mais de ti, assim, é a criação dos esboços. Porque é ali que tu vai colocar a tua criatividade. Né? Ali tu vai colocar a tua criatividade no jogo, tu vai criar os esboços, tu já vai ter buscado todos aqueles dados e através daqueles dados tu vai montar esse Lego, né? O que é a criatividade? Uma combinatividade de coisas, né? Tu vai combinar coisas que tu já vivenciou na tua vida, que tu já viu. Tu vai, né? Tu não cria nada do zero. É coisas que tu já vivenciou na tua vida, que tu já viu em outros equipamentos, já viu em outro lugar. E aí tu junta aquelas coisas e com aquela solução que tu tem que fazer e ali tu vai ter a criatividade para criar o teu projeto da melhor forma. Aquilo eu acho legal, essa criação do esboço, essa criação da ideia, eu acho a parte mais legal do projeto. Eu lembrei de uma coisa agora que você comentou das normas e tal. No Fórmula tem um regulamento que a gente tem que seguir. Então, o regulamento, ele já meio que, para ficar mais fácil para vocês entenderem, ele coloca o carro numa caixa praticamente. Então, isso já facilita a sua vida muito. Restringe, mas também facilita, porque você sabe que sua asa não pode passar de 1,20 m de altura. E também não pode, tem que ficar tantos milímetros acima do pneu. Então você sabe mais ou menos a região que a sua asa tem que ficar, o tamanho que ela tem que ter. Então já não tem uma quantidade de variáveis muito grande, você já restringe. E quanto mais restrito, mais rápido você consegue solucionar o problema. Às vezes a restrição te ajuda, né? Por isso que eu digo que quando tu busca os requisitos, tu busca as restrições também. Vai fazer um equipamento, tu vai ver o local onde ele vai trabalhar e qual a dimensão máxima que ele pode ter, já te restringe e já vai te levando para a solução do problema, né? A restrição também te leva para a solução do problema, né? É isso aí mesmo. O Douglas perguntou como é que você iniciou a carreira de projetista. O Eric já respondeu. A gente já respondeu, na verdade. A gente não vai responder de novo, senão a gente vai perder o tempo de responder as outras perguntas. Mas é só voltar lá, eu vou deixar essa live gravada lá no meu perfil. E aí vocês voltam lá e dêem uma olhada. Qual o software mais em conta? Difícil de responder essa pergunta, né? Você tem de cabeça? O que acontece é que é o seguinte, para quem está começando, o cara não vai comprar o software, tá? O software ele não é barato, nenhum deles é barato. Então, para quem está começando, tu vai baixar uma versão estudante, né? Quase todos eles, o NX tem uma versão estudante, o SolidWorks, se tu entrar no site da SolidWorks, tem uma versão que tu pode trabalhar online, né? Então, quem está começando não vai comprar um software, né? Porque realmente não é barato, né? Todos os softwares de engenharia, eles são caros, né? O Fusion, uma coisa muito boa do Fusion é que ele tem a versão estudante e dá para, tipo assim, uma pessoa que não é estudante baixar. Eu acho isso muito bom. Ele tem limitações, mas dá para fazer muita coisa, quase tudo, praticamente. O William perguntou, para quem está começando, quais principais habilidades devo desenvolver? Cara, habilidades, né? Acho que ele quer dizer assim, habilidades pessoais, né? Interpessoais.
Eu acho que a criatividade, porque eu acho que a criatividade pode ser desenvolvida, como eu te falei, tu treinando, resolver problemas do dia a dia de forma mais criativa vai te ajudar a desenvolver essa habilidade de ser criativo. Comunicação, isso é importante no projeto, porque tu tem que saber comunicar com as outras áreas, tu vai trabalhar numa empresa, tu vai fazer projeto para as outras áreas são teus clientes internos, então tu tem que saber se comunicar também. Uma comunicação dentro do projeto ela é importante, porque às vezes tu faz o projeto e tem alguém que vai detalhar para ti, então tu tem que saber comunicar isso. Se vai ter uma alteração de projeto, tu tem que comunicar para todas as pessoas que participam do projeto que vai ter essa alteração, porque se tiver uma falha de comunicação, vai ter uma falha no projeto. Então, acho que criatividade, comunicação e produtividade é uma coisa legal também, cara que vai ser projetista, porque é bom ser produtivo. Eu até comentei, né, naquela empresa lá de células de carga, quando a gente fez aquele projeto grande, que a gente tinha que ser mais produtivo, porque a gente estava acostumado a fazer projetos pequenos, então a gente teve um projeto grande e a gente descobriu que o nosso gargalo era o modelamento e detalhamento das peças, porque a gente já tinha ideia, a gente já tinha concebido, e a gente tinha que fazer, modelar e detalhar para botar para fabricação. Foi contratado pessoas a mais na fábrica para fabricar e a gente não estava dando conta de entregar os desenhos prontos para a fábrica. E aí, para aumentar a nossa produtividade, foi ali que eu descobri, não sei se tu conhece, existe uma técnica que se chama Pomodoro, uma técnica de produtividade, onde existe o 25-5, de 50-10, né? Eu utilizo 50-10, que é que tu fica 50 minutos focado naquilo que tu está fazendo, e aí tu deixa 10 minutos separado para tu fazer o que tu quiser. Tu mexer nas tuas redes sociais, tu olhar um e-mail, tu olhar um vídeo. E o fato de tu saber que tu vai ter 10 minutos livre depois para fazer o que tu quiser, te ajuda muito mais a tu focar naqueles 50 minutos ali onde tu tem que fazer uma atividade. E no projeto, cara, se tu não tiver foco, se tu estiver pensando em outras coisas, nas atividades que tu tem que fazer depois, olhando na tua rede social, cara, tu vai errar. Porque tu vai fazer um detalhamento, tu tem que botar todas as medidas ali que precisa, tu tá fazendo desenho no projeto, tu tem que prestar atenção, tem que estar focado, né? E isso aí é uma coisa que me ajudou a focar, né? Porque não de mexer em redes sociais, mas eu ficava sempre pensando na próxima tarefa que eu tinha que fazer, na próxima tarefa que eu tinha que fazer. E eu deixando esses 10 minutos livres para eu pensar nisso depois, eu consigo focar mais no projeto que eu estou fazendo naquele momento. E outra coisa também de produtividade foi a questão da utilização dos atalhos, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que aí nessa reunião que a gente teve lá de como a gente ia melhorar a nossa produtividade, esse Felipe, que era um colega meu, ele disse, cara, vamos começar a utilizar os atalhos de teclado, porque a gente perde muito tempo com o mouse para lá e para cá. E aí ele fez uma planilha no Excel, cara, com todos os atalhos do Inventor e do AutoCAD, que era o software que a gente utilizava, e a gente colou na divisória aqui do lado das mesas, e aí tirou todas as ferramentas do software. A gente não podia usar o mouse ali. A gente tirou as ferramentas do software. Tava só a tela preta ali do AutoCAD e a tela verde do Inventor na época. E aí tu te obrigava a olhar o atalho aqui na folha. E, cara, em uma semana a gente já tinha arrancado as folhas que a gente já sabia de cor já os atalhos. E, cara, agilizou muito, foi bem mais rápido mesmo o projeto. Assim. Então, respondendo, eu acho que essas três coisas, criatividade, né, comunicação e produtividade. A galera acha que a gente vai responder, tipo assim, acho que a pessoa que pergunta isso, pode ser que ela pense que a gente vai responder, não, é a parte de simulação estrutural, é a parte de cálculos. Mas, enfim, isso eu acho que é tudo tem livros, tudo tem na internet. É uma coisa que é mais, a gente que é engenheiro, a gente está mais acostumado a lidar. Agora, você falou da comunicação. Para mim, cara, é uma das que as pessoas têm mais dificuldade e é uma das coisas mais importantes no projeto. Porque, tipo assim, é fácil falar, eu sei me comunicar muito bem com minha equipe, mas você passa a noite pensando na solução, chega na solução. Aí você chega lá no outro dia, vai apresentar para sua equipe e alguém fala assim, mas eu acho que você podia melhorar ali. Véi, se a pessoa não tiver autoconhecimento e não souber se comunicar, ela vai chutar o balde e ficar maluca, velho. E tipo, isso acontece muito. Acontece muito nas empresas, muito mesmo. É normal. Quanto tempo a gente está aí, Regis? A gente tem 10. Peraí.
pouco mais de 10 minutos. Vamos responder a galera. Uma Para pergunta quem tá... do Victor. O Victor tinha me perguntado se ele precisava ser bacharel para ser projetista mecânico ou se ele fazia de um tecnólogo, pode ser projetista mecânico, né? Então, Victor, tu não precisa ser bacharel, tá? O tecnólogo de fabricação mecânica já vai te dar uma boa base, mas tu tem que aprender um software e tu tem que aprender sobre os materiais, aprender os processos de fabricação, né? Cara, é o conhecimento que vai te levar a ser projetista. Não necessariamente tu precisa ter um diploma de bacharel, mas tu tendo um diploma de engenharia mecânica, claro, tu vai conseguir te colocar melhor no mercado de trabalho, né? Acho que essa seria a resposta. Eu acho que a gente respondeu todo. Deixa eu só falar o nome da galera aqui. Foi o Douglas Jamil que perguntou como ingressar, a gente respondeu na carreira de projetista mecânico. A Gomes Gabs, eu não acho que o nome dela é Gabriela, né? Perguntou as ferramentas, a gente respondeu também. E o Vitor Miguel perguntou essa do bacharel. O D Martins 222 perguntou: estou em início de curso, mas não tenho muita criatividade. Tem como trabalhar isso ou devo desistir? Cara, o curso do Murilo Gun tá com vagas abertas. Corre que dá tempo. Eu fiz, cara. Eu fiz. Eu tô percebendo o que você tá falando. Corre Reaprendizagem lá, criativa. corre lá que é um curso excelente, velho. Você vai aprender como ser mais criativo. Famoso engenheiro de obra pronta. Não sei o que ele quis dizer. Mas falando um pouco do curso do Murilo Gun, ele tira muitos bloqueios que a gente tem em relação à criatividade. Que, tipo assim, às vezes a gente pensa que criatividade é só para quem é artista, sei lá. A gente se limita, a gente pensa que criatividade é uma coisa que nasce com a pessoa, mas não é, é uma coisa que é treinada e depende de quanto aberta é a sua mente para captar as coisas e combinar, igual o Eric tinha falado. Que Então, nem eu falei, é treinamento, né? É tu pegar as coisas do dia a dia e tentar solucionar de forma mais criativa, seja problema simples ou não. E assim em projetos também, né? Tu não vai pegar a primeira solução que vem na tua cabeça e já aplicar. Tu verifica, tu pensa em outras soluções, tenta combinar coisas que tu já viu em outros projetos, em outras soluções, em coisas que tu já vivenciou na tua vida e tenta aplicar em outras soluções. Aí tu abrange, né? Tu abre, tem mais de um tipo de solução. E aí sim, aí tu verifica qual a melhor e aí define aquela como a oficial, né? Isso aplicado no projeto. para a galera coisas que eu recomendo para estudar comunicação e criatividade. Criatividade, o curso do Murilo Gun está aberto, corre, que é muito bom. E comunicação tem um livro muito bom que eu gosto muito que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Foi um livro que, tipo assim, velho, abriu muito a minha mente. Não sei se você já leu, Eric. É um livro que, Não cara, conheço. porque a gente pensa que a gente é muito. Pô, para que eu vou aprender a como relacionar com outras pessoas? Eu já sei, eu nasci, desde que eu me entendo por gente que eu consigo, que eu me relaciono com as pessoas. Mas, tipo, às vezes, se você for observar, você é a pessoa que não tolera quando alguém critica o seu projeto. Você é a pessoa que não consegue lidar com seus pais, com seus irmãos. Então, o livro ele ensina várias ferramentas para você usar e melhorar isso. E outra coisa, já que estamos falando ali, falou de criatividade, conhecimento, de produtividade, né? E eu contei lá que no meu início lá, eu estava raspando o chão e separando parafuso. Eu lembrei que a principal aprendizagem que eu tive naquele tempo, cara, é valorizar o trabalho de cada um dentro da empresa, cara, valorizar todos os trabalhos. Então, cara, para mim não importa se a pessoa tá lá tirando uma fita do chão ou se ela é o dono da empresa, cara. Eu trato todo mundo da empresa da mesma forma. Eu sempre fiz assim, sempre vou fazer. Não importa o que a pessoa faz dentro da empresa, eu trato todos da mesma forma.
Eu aprendi isso porque eu comecei lá raspando uma fita lá e não por isso eu era menos importante que os outros, entendeu? E eu acho que isso aí, cara, não importa qual a tua atividade, qual o teu ramo, isso é uma coisa que o cara tem que levar para a vida. Perfeito. A gente tem 10 minutos, então vamos responder aí já ir finalizando. Nunca esquecendo de que o projeto deve ser direcionado para o orçamento que tu tem e para as ferramentas que tu tem, certo? Sim, o orçamento é uma coisa muito importante também. É um dos requisitos, ele também tem que ser trabalhado, Eu falo mas que é ó, bem. um dos os 5 pilares do projeto, né, que eu chamo que é o projeto ser seguro, o projeto ser manufaturável, o projeto ser utilizável, ele ser funcional e ele ser mercável. O que é o projeto ser mercável? O projeto ser mercável é ele ter um custo para aquilo que ele é, para a função dele, para suprir a necessidade dele. Então, se eu vou fazer algo que não tem tanto valor de mercado, eu não posso utilizar um material que vai ter um custo caro, entendeu? Eu vou fazer, né, uma bomba de chimarrão, não vou fazer uma bomba de chimarrão de ouro, né? Não vai vender, pode até vender para alguns, mas não vai, né, não vai ter tanta utilização. Então isso no projeto é assim, eu não vou utilizar bronze, porque eu vou utilizar um aço 1020, que é mais barato na maioria das vezes, eu vou usar um aço 1020, mas dependendo da situação, que nem numa ponte rolante, que é a prova de explosão, eu tenho que fazer minhas rodas e minhas engrenagens de bronze, porque eu não posso gerar faísca. Se eu gero faísca, eu gero uma explosão. Então, o material, quando ele tem um valor de mercado, uma ponte rolante à prova de explosão, eu posso cobrar 4 vezes mais caro. Então, eu posso utilizar uma roda de bronze, entendeu? Aí, se não, se eu vou fazer uma ponte simples, que ela é 4 vezes mais barata, ninguém vai pagar mais caro que isso, eu tenho que usar uma roda de SAI 1020, uma roda de SAI 1045. Então, esse valor do projeto, o custo do projeto depende do valor de mercado dele. Isso é uma coisa que o cara tem que pesquisar também. Porque, e outra coisa do custo, eu tenho projetos especiais, né? Projetos especiais, eles têm um valor, e projetos que vai ter fabricação em série, que vai ser um produto padrão, aí sim, aí eu tenho que diminuir o meu custo o máximo possível. Aí eu vou ter uma melhoria contínua. Se eu tenho um projeto especial, eu não posso ficar sempre tentando melhorar ele cada vez mais, porque tu sempre tem coisa para melhorar no projeto. E aí tu não vai ter produtividade, tu não vai conseguir entregar ele no prazo. Então, no projeto especial, tu vai seguir uma metodologia, que existe uma metodologia para um projeto, para fazer ele da melhor forma possível e entregar. Agora, quando eu tenho um produto de série, um produto fabricado em linha, aí eu tenho um sistema de melhoria contínua do meu projeto. Aí depois do meu projeto eu tenho um prazo para entregar, para iniciar na linha, mas depois que iniciou, eu vou verificar como está sendo a fabricação dele e vou fazer melhorias, e cada vez mais melhorias, para diminuir o custo dele e melhorar, né, a funcionalidade dele cada vez mais. Temos 7 minutos. O William perguntou: William, para quem tem dificuldade de entrevista de emprego, um conselho? William, eu acho que nos 3 ou 4 primeiros semestres do meu curso na universidade, eu fiquei tentando entrar nos projetos da universidade, que tem na universidade, né? Que é a Empresa Júnior, é Fórmula SAI, é o Aerodesign. E todos esses processos tinham entrevistas. E no início eu também não manjava muito, então eu reprovei na maioria desses processos, e aí depois fui aprendendo, e aí lá no final, depois eu passei. E pude participar de todos esses projetos depois que eu estudei e aprendi. Então, uma dica para você estudar, tipo, tem muita coisa no YouTube. O que eu fazia era pesquisar vídeos no YouTube, tipo, entrevista de emprego, como treinar. E aí, normalmente, tem algumas perguntas padrão, sabe? A pessoa te perguntar qual que são as suas 3 principais qualidades. Então, eu já tinha isso na ponta da língua. Qual que são os 3 principais defeitos? Tinha isso na ponta da língua também. Então, eu acho que esse tipo de coisa é bem importante você ter. Se a pessoa te fazer uma pergunta bem diferente do roteiro, aí você se vira, mas tipo, essas perguntas são bem padrão, assim. Pode falar, Eric. Tu comentou em pergunta padrão, né? Quando eu fui entrar nessa empresa aí de pontos rolantes, onde eu fiz a máquina limpa grades lá, e eu também pensei isso, eu me preparei para a entrevista, né? E me preparei para falar sobre os projetos que eu trabalhei, para falar sobre
né, sobre as minhas qualidades, falar sobre a minha carreira. E, cara, a pergunta, eu parei na frente do gerente lá e a pergunta que ele me fez foi a seguinte: existe uma estrada aqui que é a BR-116 que liga Porto Alegre à região metropolitana, né? E a estrada que a gente tem que é mais engarrafada. E aí eu parei na frente do gerente e ele me perguntou assim: Eric, quero saber qual a tua solução, né, em vista de engenharia, para terminar com o engarrafamento da BR-116. E aí eu pensei, pô, esse cara ele quer uma resposta criativa, né? Mas isso pensando rápido, né? Ele quer uma resposta criativa. E eu, quando voltava da faculdade, eu voltava de trem e eu vinha assim, ó, cara, lotado no meio das pessoas, assim, ó, cara, sabe que é uma estação de trem lotada, assim, que vem esbarrando. Aí tu chega na escada rolante e aí a escada rolante vai livre. Por quê? Porque tá todo mundo na mesma velocidade. E aí tu chega lá no final da escada rolante e o trânsito tá livre, né? Porque todo mundo anda na mesma velocidade. E aí ele me fez aquela pergunta e na hora me veio estalo, assim, e eu disse assim, a gente podia transformar a BR-116 numa estrada rolante, onde os carros andam todos na mesma velocidade e não vai ter engarrafamento. E aí ele falou assim pra mim, cara, a resposta era fazer uma estrada paralela, mas gostei da tua criatividade. No fim eu fui contratado, né? Às vezes é mais simples que a gente pensa a resposta, né? Na cabeça o cara quer uma resposta criativa e eu mandei isso aí. Mas é isso aí, o cara se parar e... Essas perguntas de lógica também são comuns. Eu mesmo já fiz entrevista, já tipo, entrevistei muitas pessoas. Como eu passei 3 anos no Fórmula, quando eu entrei, eu tive que participar do processo seletivo, eu fui entrevistado, fui avaliado, mas nos 2 anos seguintes, que eu fui líder de área de aerodinâmica e depois fui capitão, eu entrevistei muitas pessoas. Então, tipo, tem essas perguntas de defeitos e qualidades. Tem a pergunta de lógica, o cara chega e olha para a sala e fala assim, quantas bolas de gude cabem nessa sala? Aí ele quer ver como é que você desenvolve. E aí você pode ir para o lado mais criativo, que foi o lado que o Eric foi, ou você pode ir para o lado mais analítico, fazer conta, mostrar para o cara, ó, cabe tantas bolas porque eu fiz a conta aqui, aqui, assim. Eu acho que são duas possibilidades. Existe dinâmica de grupo também, né? Até a minha esposa, cara, ela é especialista em RH. Ela presta consultoria para empresas, implementando o RH dentro das empresas, né? E eu vou até fazer um vídeo com ela, então, fazer uma entrevista com ela, falando, ela dar dicas aí de como se postar em entrevistas, de como fazer um bom currículo. Até é uma boa ideia, vou fazer umas entrevistas com elas, então eu vou com ela e vou largar no canal aí. Até ela mandou uma pergunta ali, né? Como você se vê daqui a 5 anos? É também uma clássica. Ela é gestora de RH, ela trabalhou muitos anos com RH e está dando essa consultoria agora. Eu vou fazer uma entrevista com ela, então vou botar no Instagram, no YouTube. Vai ser muito interessante. Faz mesmo esse vídeo com ela aí. Quais as fases de um projeto que cada um de vocês utiliza? Joselito perguntou. Então, o projeto ele é meio que tem uma metodologia recomendada, né? Projeto ele é um processo, ele não é um processo, né? Ele é um projeto. Então, Verdade. tem uma metodologia recomendada, mas você pode fugir disso. Só que para você ter uma referência, a gente até foi passando por essas etapas aqui, que eu tenho aqui, ó. Pronto, tá aí. Ó, projeto. Eu tenho aqui, ó. Eu utilizo aqui, ó, planejamento, que no planejamento ali tá a busca dos requisitos, ir atrás dos stakeholders, fazer análise de dados, pesquisar as normas, né? Para mim tá dentro do planejamento. O pré-projeto, que no pré-projeto está a criação de esboço e também o primeiro modelo 3D para apresentação, para validação do teu cliente, seja ele externo ou interno. Eu tenho aqui o projeto executivo, que é os detalhamentos de fabricação, a lista de matéria-prima, a lista de materiais para compra, que vai ser os elementos de máquina, né? Rolamento, tu vai fazer seleção de motor, dependendo do equipamento, né? Verificação, que é a verificação através da análise de elementos finitos, através da resistência de materiais. Isso aqui, esse Meisterspiel, cara, isso aqui é da literatura alemã, eles chamam de tacada de mestre. E aí é uma jogada que tu vai fazer a verificação de todo, se ele é funcional, seguro, manufaturável, mercável, se ele é utilizável, vai verificar se ele está dentro de todos os requisitos que foram anotados lá.
E aí a tacada de mestre, cara, é que tu vai fazer uma Vamos encerrar a mágica. nossa live aí. É, vai terminar? Tá, então, né? Vai, Na tem próxima, 20 na segundos. próxima eu concluo. Então, a entrega técnica, que vai ser a entrega para o teu cliente. Aí, na entrega técnica, tu vai entregar os detalhamentos, vai entregar a lista de materiais, vai entregar todos os documentos que estão para o teu cliente, né? Agradecer demais antes que acabe a live. Muito obrigado, galera que participou. Muito obrigado, Érico, por ter aceitado o convite.